Fala, torcida vascaína, bom dia, tudo bom com vocês? Então, hoje em São Januário, 9h30 da noite, tem Vasco e Porto Cabejo pela segunda rodada da Sul-Americana. O Vasco joga pela liderança, tendo em vista que Vasco empatou na primeira rodada de 1-1 com o Melgar e o Porto Cabejo empatou de 1-1 com o Lanús. Então, os 4 times do grupo estão com 1 ponto e o Vasco ganhando hoje assume a liderança, sendo que o jogo entre Lanús e Melgar só vai ser amanhã. Então o Vasco ia assumir momentaneamente a liderança e dar um passo importantíssimo para a classificação, né? Em primeiro colocado do grupo, tendo em vista que na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado. O segundo colocado joga uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores da América. Então é isso. O time hoje vem com força máxima. O time titular deve ser Léo Jardim, João Vitor e Maurício Lemos. Na lateral direita, Paulo Henrique. Lateral esquerda, Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Paulinho. Coutinho no meio campo flutuando, sendo na ponta esquerda Nuno Moreira, na ponta direita Benjamin Garré e centralizado o Pablo Verrete. É o time que ganhou contra o Santos, empatou na altitude contra o Melgar de 3-3. Deve ser esse mesmo time que deve começar o jogo de hoje contra o Porto Cabejo. Queria saber de você, torcedor, se tu está empolgado para esse jogo, acha que o Vasco pode conseguir a vitória, como é que vai estar São Januário, se isso vai dar sobrevida ao Carille, o nosso treinador que está super pressionado. Eu acho que hoje o Vasco deve conseguir ganhar sim. Não sei se vai ser de goleado, um jogo apertado, mas se o Vasco não ganhar do Porto Cabejo hoje, eu vou esperar que o Vasco ganhe mais de quem? É um time venezuelano que está em 5º colocado como no campeonato venezuelano, que é um campeonato de 3ª, 4ª prateleira. O Porto Cabejo tem um time muito forte fisicamente, tem 8 africanos no time, né? Vamos ver se o Vasco vai aguentar a correria do time dele, né? Acredito que sim. Eu acredito que sim. E no sábado o Vasco joga às 9 da noite contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O bom é que o Vasco vai ter uma sequência de jogos em casa sem ter que viajar para longe. Vamos ver se isso ajuda o rendimento do nosso clube, né? Da nossa equipe. A outra notícia depois da notícia de ontem, que 2 torcedores advogados do Vasco da Gama conseguiram uma liminar para o Vasco poder jogar contra o Flamengo em São Januário, o CEO do Vasco deu uma entrevista falando que o jogo vai ser no Maracanã, de toda maneira, porque já tinha organizado tudo com o Flamengo e com o Fluminense, o consórcio Flamengo e Fluminense. Não só os jogos contra Flamengo e Fluminense vão ser no Maracanã com torcida dividida, metade, e o Vasco vai ter mais 8 datas para poder jogar no Maracanã entre 2025 e 2026. A grande verdade como torcedor, eu queria que o Vasco jogasse em São Januário. Mas pensando no futebol como negócio, como gestor, eu entendo. Porque realmente hoje o Vasco paga para jogar em São Januário. E se o Vasco mandar o jogo no Maracanã, o Vasco vai passar a ter lucro em cima disso. E não pagar somente para jogar em São Januário. O senhor do Vasco alegou que o Vasco já tinha se programado de jogar no Maracanã, tendo em vista que o Engenhão ia estar tendo um evento particular, né? E como o BEP vetou em São Januário de ter a torcida do Flamengo e também até a torcida única do Vasco parece que não estavam garantindo de ter esse jogo em São Januário de Vasco e Flamengo, o Vasco já tinha se organizado em jogar no Maracanã e também costurou uma série de coisas com o consórcio Maracanã, de poder mandar mais jogos no Maracanã, independente que seja contra Flamengo e Fluminense. O Vasco vai ter mais 8 datas para jogar em 2025 e em 2026. O que fica claro que o consórcio Maracanã está vendo que só Flamengo e Fluminense não está dando conta de gerir o estádio e está botando o Vasco para botar umas partidas para poder aumentar a renda, enfim, do consórcio. Isso para mim está claríssimo, né? O presidente Pedrinho não se manifestou, somente o CEO. E é isso. O clássico vai ser no Maraca. Tomara que o Maraca esteja lotado, seja um grande espetáculo e que a gente possa quebrar esse tabu contra o Flamengo, que está complicado, né? Mas é isso, gente.
Então hoje essa é a notícia, de repente eu volto no pré-jogo ou pós-jogo aqui com vocês para falar do jogo hoje contra o Porto Cabejo e espero que o nosso Vascão saia com a vitória. Valeu, rapaziada! Se inscreve aí, curta, comenta, compartilha. Voz Vascaínos, tamo junto para falar de Vascão. Valeu, tchau!